E houve um dia que eu cheguei a casa depois das aulas e abri a página e tinha cerca de 200 mensagens para responder. Isso é capaz de demorar um pouco de tempo a responder. Foram até às 3 da manhã. Isso é muita mensagem. Portanto, quer dizer, foi uma direta sem jantar para tentar responder, porque depois havia pessoas que tinham comentado umas horas antes e que perguntavam, mas porquê que ainda não tive uma resposta? Depois as pessoas não têm noção do que é que está do outro lado, obviamente, Sim, e poderá não estar uma equipa. Página, está sempre, exatamente. E a pessoa está online e tem que estar ali para responder. Não, e possivelmente até se calhar é mais que uma pessoa, portanto será uma equipa maior, uma coisa mais estruturada, e portanto nessa altura é que eu tive noção, sim, não tive a noção completa, isso depois viria com o tempo e com o passar com a experiência, mas tive a noção que de facto não ia ficar por ali, portanto não ia ficar apenas uma brincadeira, como eu imaginei fazer 1 ou 2 envios por ano, meia dúzia de pessoas a costurar. Foi isso que na altura eu pensei, até porque eu perguntei se havia algum tipo de obrigatoriedade no número de peças, se eu tinha que reportar, portanto se fazer um determinado número de envios, ao que na altura eles me puseram à vontade e disseram que não, portanto faria aquilo que conseguisse com o grupo de trabalho que conseguisse reunir, mas não tinha de facto ideia que fosse uma aventura, como tem sido uma grande aventura, mas tem sido muito, muito compensador, porque tem sido um projeto que me tem feito crescer muito, que me tem feito sair da zona de conforto, as viagens à África, porque depois obviamente fazia-me todo o sentido estar lá, ver a realidade em que as crianças vivem, ver de que forma é que o nosso trabalho tem impacto na vida destas crianças, ver a própria reação delas quando recebem os presentes, porque muitas vezes são crianças que nunca receberam um presente na vida e acabam por ficar num estado de choque emocional, que é mesmo assim, é mesmo o termo, porque não acreditam que de facto é para elas. Um vestido tão bonito, uma boneca tão bonita. E isto tudo tem um retorno muito grande, que é o do coração, não é? Porque, de facto, nós não temos nenhum retorno financeiro do trabalho que fazemos, mas temos aquilo que não se contabiliza, que é precisamente essa felicidade de ver o sorriso numa criança e de ver a felicidade delas e de ver aquilo que nós podemos, com um gesto de carinho e de amor, provocar numa vida tão pequenina, não é? Como eu costumo dizer, são sementes que nós plantamos e que, se forem bem plantadas e bem regadas, dão frutos. Ainda se lembra da sua primeira viagem como parte deste projeto à África? Sim, perfeitamente, porque foi para já, lembro-me de todas as viagens e todas as experiências, mas a primeira viagem que eu fiz foi no Natal de 2016, portanto eu passei o Natal no Quénia com as crianças do projeto da minha querida Marta, um beijinho para ela, que é o From Kibera with Love. A Marta é uma rapariga fantástica, está há vários anos no Quénia, precisamente com um projeto que apoia as crianças, portanto ela não tem uma escola própria, mas as crianças vão à escola através do apoio do projeto. E depois da escola tem uma série de atividades, portanto, no projeto, para além de ter também refeições que são dadas pelo próprio projeto. E, portanto, passei o Natal lá. Foi, assim, uma aventura, porque foi uma viagem muito surreal. Tudo o que havia para correr mal, correu mal naquela viagem. A começar logo desde o voo, que supostamente deveria demorar 7 horas e que demorou 39. 39 horas? 39 horas. Isso foi 2 horas atrás. Como é que isso é possível? Porque portanto, eu ia com escala na Royal Air Maroc, portanto, com escala em Marrocos. O avião saiu de Lisboa atrasado por causa do mau tempo, portanto, com 3 horas de atraso. Íamos 5 portugueses na mesma situação. Quando chegámos a Marrocos, disseram-nos que o voo de ligação já tinha partido. Estávamos no dia 23 de dezembro e eu levava as malas cheias de presentes para as crianças para o Natal, portanto, vestidos e brinquedos. E eles dizem-nos o próximo voo é só no dia 25 à noite. Tenho que ficar 2 dias aqui no Hotel Relax, ironia das ironias. Relaxa lá um bocadinho. Eu pensei, nós estamos tudo menos relaxados. E quer dizer, aquilo foi assim uma situação, uma notícia. Felizmente viajava connosco um casal que não são portugueses, portanto são ingleses, mas que estão a residir em Portugal. E eles tinham um amigo que conhecia alguém na Royal Air Maroc, mas portanto de Inglaterra. E por mensagem, a pessoa disse-lhes: vocês não aceitem esta estadia, vocês têm direito a reclamar um voo de ligação para um outro país que depois tenha ligação a Nairobi. Portanto, vocês podem exigir que querem novos bilhetes, portanto, não querem esta estadia, querem bilhetes para o outro país que depois vos faça a ligação amanhã, portanto, no dia 24, para ainda conseguirmos chegar a tempo. Pronto.
O que é certo é que a partir daí foi uma aventura, porque estivemos cerca de 7 horas no aeroporto de guichê em guichê a tentar que nos ouvissem, porque ninguém nos prestava atenção e porque, pronto, não nos davam razão naquilo que nós reclamávamos. Foi complicadíssimo, até conseguirmos que, eventualmente, um dos responsáveis se sentasse e ouvisse aquilo que nós tínhamos para dizer e concordasse, então, em procurar, que não era complicado, era procurar um país que tivesse ligação depois, no dia seguinte, que tivesse um voo para Nairobi. E então, à meia-noite, viajámos de Marrocos para o Benin, que eu nem sabia sequer onde era o Benin. Pois, também não sabendo que isso... Fica ali na curvinha da África. E, portanto, chegámos ao Benin, quer dizer, de madrugada, umas 4, 5 da manhã. Ninguém falava inglês, portanto, falavam francês. Eu, no meu francês meio arcaico, a tentar explicar que estávamos portanto, em transição. Não queríamos entrar no país porque eles pensavam que nós queríamos entrar no país e, portanto, não tínhamos visto de entrada. Obviamente, não seria possível. Sim. E nós a tentarmos explicar, quer dizer, nós com uma série de seguranças à volta, não é? Assim, em círculo, a tentarmos explicar que não queríamos entrar no país, queríamos apenas esperar pelo voo de ligação no dia seguinte, que era no dia seguinte, à 1 da tarde. Levaram-nos para uma sala de espera, sem condições nenhumas, sem água, um calor abrasador. Portanto, passámos a noite deitados assim. Foi ótimo. Deitados numas cadeiras de metal, assim, uma coisa meio improvisada. Pronto, até no dia seguinte termos o voo de ligação à 1 da tarde e conseguimos chegar ainda a Nairobi no dia 24. Penso que pelas 10, 11 da noite, portanto. Mas ainda chegámos no Natal. E nessa altura distribuiu as prendas por todos? No dia 25, sim. Portanto, depois no dia 25. Depois no dia 25, porque quer dizer, depois de 39 horas de voo. Sim, e depois mais umas peripécias pelo meio, porque houve um motim no aeroporto. Sim. E portanto aquilo foi assim realmente. Uma viagem. Foi. Muitas histórias para contar. Aliás, quer dizer, é irónico, mas eu na altura pensei, se sobrevivo a isto, sobrevivo qualquer coisa. A qualquer viagem que eu faça à África. Mas foi atribulado. Mas depois a estadia em si foi obviamente muito compensadora, foi excelente. E estar com as crianças. Pronto, essa é sempre a parte melhor, estar com as crianças, ver a realidade. Pronto, neste caso eu comecei por um dos sítios mais impactantes, digamos assim, em termos de realidade, porque é uma favela. Kivu era uma favela com 4 milhões de habitantes, portanto, sem recolha de lixo, com pilhas de lixo a céu aberto, animais mortos, esgoto a céu aberto, as crianças a brincar ao pé do esgoto. Portanto, tudo isso é uma realidade muito dura para a qual nós não estamos preparados, por muito que investiguemos. Sim, por muito que investiguemos, por muitos artigos que nós possamos ler na internet e fotografias que nós possamos ver, mas, como eu costumo dizer, era preciso que as fotografias tivessem cheiro, era preciso que as fotografias tivessem som. Portanto, tudo isso, o estar lá e o ver essa realidade em que as crianças vivem, na altura eu ia com algum receio, porque eu pensei, eu não sei se vou aguentar. E sou franca, porque obviamente uma pessoa que quando tem esta parte sentimental um bocadinho forte como eu tenho, ver estas coisas, eu pensei, não sei como é que vou reagir, portanto não sei se vou aguentar. Há voluntários que não conseguem lidar com a situação e que de facto têm que voltar. Aliás, ainda agora eu estive em Moçambique há pouco tempo, em julho, foi a última viagem que eu fiz, e eles tiveram no projeto onde eu fiquei uma voluntária que veio do Brasil, que de facto não aguentou. Portanto, o choque emocional e cultural foi tão grande que nem sequer um dia ela conseguiu trabalhar. Sério? Não, portanto ficou, não saía do quarto, portanto não ficou de facto à vontade, em condições para lidar com a situação. E nessa altura era algum receio que eu tinha, de não saber como é que ia ser a minha preparação não era nenhuma, não é? E portanto não sabia como é que ia ser o impacto e a minha reação. Correu bem, nesse sentido correu bem. Aliás, eu desmanchei foi quando voltei. Quando cheguei cá, aí é que eu chorei tudo o que tinha para chorar sim, quando cheguei, quando voltei a Portugal. Porque lá eu interiorizei que de facto eu estava lá pelas crianças e eu queria estar com as crianças e eu queria perceber-me, queria estar com elas, queria dar-lhes carinho e receber o carinho, porque elas têm muito esta parte de necessidade de afeto e portanto são crianças que são muito meigas, agarram-se muito a nós e portanto eu queria absorver toda esta experiência de estar com as crianças, de ver a realidade, de
perceber o trabalho da Marta também, obviamente, o trabalho que ela faz no projeto com as crianças, de conhecer a zona. Embora o projeto dela não fique na pior zona da favela, que eles chamam a zona do buraco, ela faz sempre uma ronda com os voluntários, porque estar lá e não ver a parte pior não é conhecer Quibera. E, portanto, ela fez isso comigo e com outros voluntários que gostavam de irmos, portanto, à parte mais, que aliás é onde a maioria das crianças que ela apoia vivem e, portanto, têm as suas casas, não são casas, portanto, não é? Estruturas em zinco, exato. E, portanto, levou-nos ao que eles chamam o buraco. E, portanto, eu interiorizei que, de facto, eu queria aprender, queria absorver, queria entender tudo isso. E correu muito bem. Depois, claro, quando cheguei cá, aí sim, foi um choque. E analisar tudo, pensar nos pormenores, pensar naquilo tudo, de facto, aí depois descomprimi. Mas normalmente costuma ser assim. Estou em África, estou bem, depois chega aquela parte da ansiedade de voltar, porque é sempre uma dualidade. O coração fica dividido. Por um lado quero lá ficar, por outro lado, obviamente, sei que... Exato, é porque é a casa, não é? É aquele sentimento de voltarmos a casa. E porque tenho também as minhas obrigações, obviamente, e a minha parte profissional que não posso descurar. Sim. Mas há sempre aqueles momentos de ansiedade do queria ficar mais, queria ficar aqui, mas tenho que voltar. E, portanto, acontece sempre isso. Chego cá e tenho sempre aquele período de isolamento que preciso de estar um bocadinho comigo própria. Mas, de resto, tem. E depois tem corrido bem, porquê? Porque, realmente, o que nós recebemos lá, estando com as crianças, é extraordinário. Claro que sim. Quantas vezes é que já foi? Bom, eu já estive no Quénia, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Ilhas Bijagós, Moçambique 2 vezes, portanto, umas 5 viagens até agora. Não vou mais porque, infelizmente, em termos financeiros não me é possível, porque senão neste momento não estaria aqui, estaria lá. Viver para lá? Pensei já, neste momento não é ainda, porque eu tenho a minha vida estruturada aqui e, portanto, quer dizer, implicaria largar algumas coisas que neste momento acho que ainda não estou preparada para largar. Sim. Não quer dizer que de futuro não fosse uma hipótese, mas neste momento não sinto ainda essa necessidade. Portanto, embora, obviamente, gostasse de ir mais vezes, mas as viagens são dispendiosas. Quer dizer, depois não é só as viagens, é tudo o que envolve uma viagem, não é? Portanto, quer dizer, são os seguros, são as vacinas, são tudo, exatamente, esta dia, a alimentação, é tudo, são as malas extra. Esta última viagem que eu fiz a Moçambique, eu levei 5 malas, levei 4 malas cheias de bens para as crianças e mais a de cabine, que era onde eu as minhas coisas, não é? Ali apertadinhas para 3 semanas de estadia, portanto, ia tudo na mala de cabine. Mas tudo isto são acréscimos. Portanto, são gastos adicionais e, infelizmente, não tendo apoio de qualquer espécie, não é fácil, para mim, pessoalmente, portanto, para a minha gestão pessoal, fazê-lo mais vezes. E, portanto, vou quando me é possível, obviamente, nas férias letivas e quando tenho a possibilidade financeira de o fazer, claro. E quais são os objetivos? É assim, o nosso principal objetivo, e esse é constante, é chegar ao maior número de crianças possível. Portanto, fazer uma criança sorrir, obviamente, que é a coisa mais maravilhosa que nós temos neste projeto, e sabemos perfeitamente que todos estes mimos, todos estes presentes são muito acarinhados e muito bem recebidos pelas crianças, porque para elas é algo extraordinário. Eu, por exemplo, quando estive agora em Moçambique, nós fizemos a distribuição dos vestidos e fizemos também de bonecas que eu levei, bonecas de pano. Por acaso, no outro programa que eu vim, eu trouxe, exatamente. Sim. Desta vez foram bonecas que foram feitas com a ajuda dos alunos de uma das nossas voluntárias da escola de Valpedras em Albufeira. E eles fizeram, isso é um kit de menstruação que eu depois também já posso explicar. E eles fizeram bonecas de pano e eu levei 200 e qualquer coisa bonecas comigo, por isso as malas todas, porque senão não conseguia realmente esta quantidade. E levei as bonecas para distribuir às meninas, porque o ano passado, quando eu estive em Moçambique, neste mesmo projeto, eles fizeram esse pedido especial. Eu na altura tinha levado peluches, mas eles disseram, a maior parte das meninas nunca teve uma boneca e a boneca representa algo muito especial para a menina.